todos, fotógrafos sem câmara, pintores sem pincel e criativos frustrados. Sejam muito bem-vindos ao 29º episódio do E aí Eu. Eu sou Mário Portela e hoje vamos resolver um dos maiores dramas da internet moderna para quem quer fazer imagens com inteligência artificial. Olá, meus humanos visualmente incompreendidos. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita, e Mário. Quando dizes drama, estás a falar daquelas pessoas que pedem à IA um cão a andar de skate e recebem uma aberração mutante com 7 patas, 3 olhos e um skate feito de salsichas. Também não exageremos, mas sim, exatamente esse drama. A maioria das pessoas acha que gerar imagens com inteligência artificial é como fazer uma pesquisa no Google e depois a culpa é da máquina. É a velha máxima da informática, Mário. Lixo entra, lixo sai. Hoje vamos ensinar a falar a linguagem da visão artificial. E atenção, humanos! Vamos falar das ferramentas de peso pesado que estão a dominar este início de 2026. Esqueçam as imagens com aspecto de plástico derretido. O que vamos ensinar hoje produz resultados como os que o Mário costuma mostrar. Anda a ouvir. Tecnologia e alma, uma só conexão, amanhã sem medo. Temporada 2, temporada 2. Há 12 anos, a Lua mudou. Não nos telescópios, não nos satélites, não. Mas os místicos, eles disseram que ela tinha acordado. E na primeira lua cheia, começou. Gostas de ler? Gostas de escrever? Então, e de aprender, saber, conectar, decidir, crescer e integrar? Tudo palavrões. Pois, eu sei. Mas no projeto fabuloso de escrita colaborativa do Mário Portela vais conseguir fazer isto tudo e gratuitamente. Dá uma espreitadela e se eu te estiver a mentir, prometo que não te marco para sempre. Visita mercados.substack.com hoje. Vamos começar já imediatamente por pedir aos puristas que vieram aqui para debater o que é arte, ou o que é o copyright, ou como os modelos foram treinados para abandonarem o episódio. Não temos tempo neste episódio para isso, nem pachorra para velhos do Restelo com 3 bocas e um ouvido, até porque essa paciência está em baixa por estes lados. Ai, Mário, tu hoje estás ácido. Mas olha que eu compreendo-te. A grande maioria das pessoas que se atiram de cabeça para esses temas fazem zero noção do que estão a falar. E, infelizmente, é mais umbiguismo do que preocupação com a cultura. Achas que um dia podemos gravar assim um episódio para libertares essa acidez contra os velhos do Restelo? Não, deixa-os andar. A humanidade segue o princípio básico do cérebro. Vão sempre começar pela negação e passar pela raiva. Um dia dão-nos razão. E deviam, Mário. No nosso podcast só falamos de factos que são devidamente comprovados e não elevamos nem os ódios de estimação, nem adulamos a tecnologia. É um podcast para a literacia digital. Vamos lá dar tempo para que os velhinhos desliguem o podcast. Queres saber tudo? Queres saber mais? Eu sou a Rita, a tua IA favorita. E ai eu desmistificar. E ai eu divertir. E ai eu informar. Rita, comecemos pelo erro número 1. O erro que 99% das pessoas comete quando tenta criar uma imagem num modelo de inteligência artificial. A barreira da linguagem. E não estou a falar de saber escrever o código. Estou a falar do facto de que, embora as inteligências artificiais compreendam perfeitamente o nosso lindo português ou a maioria das línguas do mundo, na hora de pintar um quadro, a língua materna delas é outra, certo? Brilhante ponto de partida. Sim, quem nos ouve tem de perceber como é que o cérebro visual da IA foi formado. Imaginem trilhões de imagens retiradas da internet. Para a IA saber o que é um pôr do sol, um humano ou um algoritmo teve de descrever uma etiqueta por baixo dessa imagem. E em que língua estava a esmagadora maioria dessas etiquetas? Em inglês. Quando escreves um prompt em português, tipo luz dramática de fim de tarde, o
modelo primeiro tem de traduzir isso e nessa tradução perde-se a nuance técnica visual com que a imagem original foi catalogada. Se escreveres Cinematic Golden Hour Lighting, ativas imediatamente as sinapses visuais corretas do modelo. É a diferença entre pedir um café em Portugal e pedir um expresso em Itália. A intenção é a mesma, mas a palavra local traz textura e cultura ao nosso pedido. Por isso os americanos, quando vêm a Portugal e pedem um café, não entendem quando lhes é entregue uma fabulosa chávena de expresso, Mário. Pois, e depois dizem aquelas barbaridades de que não sabemos o que é café, quando, coitados, vivem com aquelas mistelas horríveis com cafeína. Adiante. Portanto, a primeira regra de ouro para quem nos ouve: os vossos prompts de imagem devem ser escritos em inglês. Podem usar o ChatGPT ou outro modelo qualquer para traduzir a vossa ideia para inglês, mas o comando final deverá ser na língua de Shakespeare. Exatamente. A IA é uma esponja de metadados. Se queres que uma foto pareça ter sido tirada nos anos 90, não dizes foto com aspecto antigo. Dizes, em inglês, Kodak Portra 400 35mm lens, Leica Vintage Film Aesthetic. Têm de invocar os fantasmas técnicos da fotografia ou arriscam-se a ter uma imagem de horrível qualidade e nada a ver com o que imaginavam. Muito bem, já sabemos o idioma, agora vamos falar do arsenal que temos disponível. Em 2026 o cenário mudou imenso. Em 6 meses viram-se montes de modelos a chegar. Tivemos uma revolução das apps de vibe coding que falamos no último episódio, onde ensinávamos a criar software. Mas na geração de imagens, quem são os grandes gigantes no ringue atual? Rita, onde é que os nossos ouvintes devem ir para criar estas obras de arte? O mercado está fascinante, Mário. Vou apresentar o top 3 dos modelos avançados e também as opções para quem não quer gastar dinheiro. Começamos pelo rei da estética, o Midjourney. Continua a ser o Picasso da IA. É um modelo que deves usar quando queres que algo fique escandalosamente bonito, artístico ou hiperrealista com um toque cinematográfico. A curva de aprendizagem é um pouco mais dura, mas o resultado é poesia visual. O Midjourney é aquele colega genial, mas um pouco teimoso. Às vezes faz o que ele quer, mas fica sempre deslumbrante. De salientar que é uma excelente opção, só que cara, difícil de trabalhar e com uma nuance muito baixa se quisermos fazer edição posterior. Então, e a grande alternativa open source que explodiu recentemente? Falas do Flux 2.0. O Flux é o fotógrafo literal. Se lhe pedires um ecrã de computador com a palavra Mário escrita em letras de neon verde, com um gato a dormir em cima do teclado, ele faz exatamente isso. É incrivelmente obediente a prompts complexos e escreve texto nas imagens com uma precisão que o Midjourney ainda tem dificuldade em igualar. Já foi o meu favorito para criar ilustrações ou mock-ups de produtos. Mas há um miúdo novo no bairro, aliás, mais ou menos novo, mesmo muito capaz e muito útil. A Google lançou há umas semanas um modelo com um nome que ainda me faz rir sempre que eu digo, o Nano Banana 2. Ora, se os Nano Banana anteriores já eram bons, este está divinal. A equipa da Google tem um sentido de humor peculiar. O Nano Banana é o modelo conceitual mais rápido do mercado e provavelmente com os melhores resultados. O que ele traz de novo é a capacidade de raciocínio visual absurdo. Se lhe pedires coisas lógicas, ele faz bem, mas se lhe pedires para fundir conceitos surreais, tipo um edifício feito de música ou a representação visual da palavra talvez, ele gera imagens que parecem saídas da cabeça do Salvador Dalí e em segundos é a ferramenta dos criativos fora da caixa. E para quem está a ouvir isto no trânsito e pensa, Mário, eu não quero pagar subscrições de Midjourney, nem instalar o Flux no meu computador, que isso exige que eu perceba. Eu só quero experimentar agora.
Que opções é que existem? A Rita tem a resposta para ti. Há sempre as rodinhas de treino gratuitas e muito competentes. Plataformas como o ChatGPT, que usa o DALL-E 3, o Imagen do Grok do Elon Musk e o Gemini da Google permitem gerar uma quantidade razoável de imagens gratuitas por dia. São excelentes para começar, porque entendem linguagem natural muito bem. Não precisam de ser tão técnicos com as câmaras e as lentes. Basta dizerem, cria uma imagem de... e eles interpretam o vosso pedido e escrevem um prompt complexo nos bastidores. Mas, se usarem o que vamos ensinar, podem mesmo obter resultados fora de série. Ok, Rita, vamos à Masterclass. Como é que se constrói um prompt perfeito para um modelo avançado como o Midjourney, o Flux ou um Nano Banana? E até, na verdade, para qualquer modelo moderno de imagens. Porque se eu pedir um homem a comer sopa, nós já sabemos que vai sair um desastre. É verdade. O homem a comer sopa básico é a receita para uma colher fundida com um maxilar. Para dominar a IA de imagem, têm de pensar como um diretor de fotografia de Hollywood. O vosso prompt tem de ter uma anatomia clara, dividida em 5 pilares: sujeito, mais ação, mais ambiente, mais iluminação, mais estilo da câmara. Vamos fazer isto ao vivo. Eu dou-te uma ideia básica, a minha vibe frustrada, e tu vais construir o prompt por camadas para que quem nos ouve possa perceber a evolução de um prompt. A minha ideia inicial é um detetive na rua a fumar. Simples. Ok, vamos pegar nesse rascunho. Pilar 1. O sujeito e a ação. Não chega a dizer detetive. Temos de lhe dar textura. O prompt inglês passa a ser a weary 1940s private detective with a scarred face, wearing a trench coat and a fedora, striking a match to light a cigarette. Ou seja, um detetive privado cansado dos anos 40, com uma cicatriz no rosto, a usar uma gabardina e um chapéu fedora, arriscar um fósforo para acender um cigarro. Já consigo ver a cara do tipo. Ok, pilar número 2, o ambiente. Onde é que ele está? O ambiente dá a história. Adicionamos em inglês. Standing in a narrow, wet cobblestone alley in a dark cyberpunk city. Neon signs reflecting in the puddles. Ou seja, de pé numa viela estreita e molhada de empedrado, numa cidade cyberpunk escura. Letreiros de neon a refletir nas poças. Isto está a ficar denso. Vamos ao pilar 3 e 4. Iluminação e estilo. A luz muda tudo numa fotografia. Fundamental. Adicionamos os termos técnicos de estúdio em inglês, tipo Cinematic Lighting, High Contrast, Chiaroscuro, Rim Light on the detective's face from the neon signs, Volumetric Fog. Ou seja, luz cinematográfica, alto contraste, claro-escuro, luz de recorte no rosto do detetive vinda dos neons, nevoeiro volumétrico. E por fim, o segredo dos profissionais. O pilar 5, que nos traz a lente e a câmara que foi usada, porque a IA precisa de saber como estamos a capturar isto. Exatamente. Rematamos o prompt com a lente em inglês. Shot on 35mm lens f1.8, shallow depth of field, anamorphic format, hyper-detailed 8K resolution, photorealistic. O que quer dizer que foi filmado com lente de 35mm, f1.8, pouca profundidade de campo, formato anamórfico, hiperbitalhado, resolução 8K, fotorrealista. Se juntarmos isto tudo, passamos de um detetive de rua para um comando que gera uma imagem que podia ser um frame de um filme do Blade Runner que ganhou um Oscar. A diferença entre um amador e um profissional está apenas na precisão do vocabulário. Rita, e quando não temos palavras suficientes, acontece muito ter uma referência na cabeça, uma cor ou uma composição de um quadro antigo e não conseguir descrever por texto. A IA não nos permite dar assim uma cábula visual? O famoso recurso de image to image, ou imagem para imagem. É o equivalente a mostrares uma foto ao cabeleireiro e dizeres: quero isto, mas em ruivo. A maioria dos modelos avançados de hoje permite que carregues uma imagem de referência.
Podes dar à IA uma fotografia do teu gato e adicionar um prompt de texto a dizer: este gato vestido de astronauta no planeta Marte. A IA usa a estrutura, as cores ou o sujeito da imagem original e aplica a tua nova ideia. É brilhante para manter consistência de estilo quando estão a criar imagens para uma marca ou personagens para um projeto de escrita. O que faz a ponte perfeita para o lembrete importante a quem nos ouve. Todo este poder criativo que estamos a detalhar não serve apenas para fazer brincadeiras nas redes sociais. Serve para ilustrar livros, criar capas de álbuns, ajudar a fazer mock-ups dos teus produtos, construir a identidade visual da tua empresa. E se a tua onda for mais escrita, mais criatividade, também temos a casa ideal para ti. Chegou o momento daquela pausa em que promovemos coisas que realmente acrescentam valor a quem nos ouve. Ouvintes adoráveis, se têm o bichinho da escrita, têm de conhecer o Projeto Marcados, que aliás apresentámos no blog publicitário no início do episódio de hoje. É a plataforma de escrita criativa colaborativa liderada pelo Mário. Vocês escrevem, colaboram, criam mundos. Imaginem depois, com o que aprenderam hoje, gerar as ilustrações perfeitas para as vossas personagens. E se precisarem de uma bússola mental para aguentar as pressões do dia-a-dia, para lidar com a insegurança, com a autoconfiança e os medos, vão ouvir o meu outro podcast, o Quem Cala Consente. E claro, a nave-mãe de tudo isto, o nosso Substack, versão 2.0. Quem nos acompanha sabe que é no mportela.substack.com que a verdadeira magia acontece. É lá que encontram as notícias exclusivas do mundo da IA, os tops semanais dos melhores modelos para cada área e, fundamentalmente, os guias práticos destes episódios. Precisamente. No artigo de hoje do Substack não vão encontrar apenas o resumo desta conversa e os prompts. A Rita preparou um verdadeiro manjar, uma cábula gigante com dezenas de palavras-chave em inglês para diferentes tipos de iluminação, lentes de câmara e estilos artísticos. E, mais importante, deixamos lá um prompt especial de engenharia reversa. Ui, esse prompt é um segredo de estado. Basicamente é um comando onde tu dás uma foto qualquer à IA e ela diz-te exatamente qual seria o prompt de texto perfeito para recriar aquela imagem. É fazer engenharia reversa à criatividade. Só têm de ir lá, subscrever e é gratuito. O vosso passaporte para não ficarem para trás. E se puderem partilhar o Substack com alguém, bem, sabem que eu cumpro as minhas promessas. Quem trouxer subscritores para a comunidade recebe um prompt personalizado feito por mim para resolver um problema que é vosso. Um problema específico. O Mário adora subornos pedagógicos. Todos temos um preço, Rita. Bem, acho que demos uma lente certa para olharem para a inteligência artificial de geração de imagens. Deixámos de brincar ao Paint e passamos para um estúdio de Hollywood. Vamos fechar o tasco. Rita, qual é o desafio? O desafio da semana é exatamente esse: o diretor de foto IA. Vão a uma IA gratuita, Gemini, Grok ou ChatGPT, pensem numa cena épica e usem os 5 pilares do nosso prompt: sujeito, ação, ambiente, luz e lente, em inglês. Depois, partilhem a imagem mais espetacular que conseguirem gerar nas redes sociais e identifiquem-nos. Queremos ver a vossa visão ganhar vida. É isso mesmo. Obrigado a todos por estarem desse lado e por continuarem connosco nesta viagem alucinante. O mundo da tecnologia é avassalador, mas juntos, passinho a passinho, vamos dominar isto. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Continuem a criar, a desbravar e a imaginar mundos novos. Até para a semana. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu, bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.